Olá, estudantes de Pré-VUP. Estamos aqui para mais uma aula, dessa vez um pouquinho diferente dos outros conteúdos que a gente vinha vendo, tá bom? Dessa vez a gente vai trabalhar funções trigonométricas, tá? A gente vai trabalhar essa parte de álgebra. Então, como vocês já estão acostumados já nas minhas aulas, eu vou remover a imagem, vou deixar somente o slide e as anotações, tá bom? Então, vamos lá. Funções trigonométricas, certo? A função trigonométrica, ela vai ter características diferentes um pouco das funções algébricas tradicionais que a gente tem, né? Só colocando aqui, às vezes até a gente esquece, eu sou Anderson Rodrigo, sou do polo da EREM José de Almeida Maciel, aqui da cidade de Pesqueira, tá certo? Então vamos lá. A bibliografia base para essa aula está nesse livro, de IESE, Fundamentos de Matemática Elementar, volume 3, Trigonometria, ok? E as outras coisas que não são dessa fonte, eu vou estar referenciando para vocês. Então, as funções do tipo trigonométricas, elas vão ter esse formato aqui, tá? O formato delas é esse aqui. Ela vai ter um coeficiente A, é A mais B, trig, essa função trig aqui, é a função trigonométrica trabalhada, Cx mais D. Aí ele diz aqui, ó, A, B, C e D são constantes e B e C tem que ser diferentes de zero, obviamente. Porque B, se B for zero, ele anula todo esse termo aqui trigonométrico. E se C fosse zero, anularia minha variável x aqui, ok? E trig é a função estudada, se for seno, cosseno, tangente, etc. Tá bom? Então, tem um resuminho aqui excelente do Descomplica sobre cada uma das funções, tá? Então, vamos dar uma analisada bem rápida aqui. É só uma repassada, tá, gente? A função seno, olha o domínio dela, tá? Olha o gráfico dela. Elas são sempre funções periódicas, tá? Elas têm um período. O domínio dela é todos os reais. A imagem varia de -1 a 1 na função seno x, tá? E o período 2π radianos. Ou seja, período, vocês sabem, é aquele intervalo que ela utiliza para fazer uma volta completa aqui, tá bom? E os sinais do seno, positivos no primeiro e segundo quadrante, terceiro e quarto negativos, tá? Função cosseno, mesma situação quase, ó. Só que o período 2π também, mas vejam que o seno ele passa pela origem, já a função cosseno não. Ele pula isso aqui, é como se fosse invertido, ok? Análise dos sinais da função cosseno, positiva no primeiro e no quarto quadrante, negativa no segundo e terceiro. Função tangente, a função tangente ela tem esse formato aqui. Atenção que o domínio dela não envolve nenhum múltiplo de π sobre 2, porque vocês sabem que aqui a função tangente não vai existir, tá certo? Essa é uma característica dela, então sempre que tiver um π sobre 2, ela vai ter uma espécie de divisória entre os seus gráficos. Isso aqui é como matematicamente falando, vejam-se que tem uma espécie de divisória aqui, ó, em cada um deles, tá vendo? Cada um desses aqui é um múltiplo de π sobre 2. E isso aqui, em matemática, a gente chama isso de assíntota, tá? É um local que os gráficos não chegam muito próximos, mas não interceptam ele. Não tem nenhum ponto em comum, ok? Olha um exemplo aqui de função trigonométrica, ó. 3 cosseno x. O meu A é 0, meu B é 3, que é esse aqui. O meu C é 1, que é o coeficiente de x, e o meu D é 0. 2 mais 5, tangente de 2x menos π sobre 3. Então, eu tenho o meu A, que é 2, o meu B, que é 5, o meu C, que é 2 também, ó, e o meu D, que é menos π sobre 3. Vamos ver o que cada um desses elementos fazem. Então, vejam só, valores de A e B alteram valores de Y. O que isso faz? O valor de A faz com que o gráfico suba ou desça para esse A. Tá certo? A maior que 0 sobe, A menor que 0 desce. Vejam, eu tenho aqui a função 2 mais seno x.
Essa é a função seno x. Vocês lembram? Ó? Olha a função seno x aqui. Ó. Aqui, essa é a função seno x. Vejam que ela tá aqui, ó, ela passa no zero, né, na origem. Então, como eu somei 2, então ela subiu 2 unidades. Essa aqui é a função fx 2 mais seno x. Vejam que ela subiu 2 unidades, ok? O valor de b esmaga ou estica na vertical. Vejam, b maior que 0 estica. Se o b estiver entre 0 e 1, esmaga. E se o b for negativo, ela fica simétrica. Ela inverte. Olha, vamos olhar. Ó, função 3 seno de x. Olha a função seno de x aqui, essa linha azul aqui, ó. Essa aqui é a função seno de x. Essa aqui é a função 3 seno de x. Olha o que está acontecendo. Ele esticou, ó. Tá vendo como ele está esticado? Ó? Olha onde ela passa e olha por onde ela passa. Ó. Ela esticou tanto nesse sentido aqui, quanto nesse sentido aqui. Veja que o gráfico está esticado, ok? Olha a função 1/3 do seno de x. Olha o que acontece. Ó. Olha o que está acontecendo aqui. Vejam que ela diminuiu. Tá bom? Diminuiu bastante. Esse é um b entre 0 e 1, né? Porque eu tenho aqui 1/3. 1/3, vocês concordam, que está entre 0 e 1. E olha ele negativo. Negativo, ele inverteu a função, tá? Ele inverteu a polaridade. Veja que aqui, ó, a concavidade aqui é para cima, mas no mesmo espaço ela é para baixo. Ela é para cima em seno de x, tá? E ela é para baixo em menos 3 seno de x. Percebam que ele inverteu. Além de esticar, ele ainda inverteu, ok? E o que o C faz? O C estica ou esmaga na horizontal, com a mesma ideia do que a gente viu do B, ó. Essa é a função seno x. Essa é a função seno de 2x. Percebam a diferença, ó. Bem larga, bem estreita. Mesma coisa, ó. Já nessa esticou bastante, ó. Quando o meu C está variando entre 1 e 0. Porque o meu C aqui, nesse caso, é 1/2, tá bom? Olha, menos 1/2, ó. 1/2 menos 1/2, ó. 1/2 menos 1/2. Ela fez o que aqui? Ela inverteu. Então, isso aqui, ela está sendo simétrica. E a D, ele faz com que o gráfico ande D sobre C, atenção, módulo de D sobre C, para a direita, se esse D for negativo, e para a esquerda, se o D for positivo. Olha só. Tá? Então, ele vai fazer esse deslocamento, tá bom? Ele vai fazer com que ele ande de lado, basicamente. Ele vai fazer com que ande de lado, tudo bem? Então, vê só essa resolução dessa questãozinha aqui simples, ó. Considerando o x entre 0 e 360 graus, então vocês vão lembrar que isto aqui é a mesma coisa que 0 e 2π, não é? Ela está entre 0 e 2π. Então, vejam essa função aqui, ó. Passo a passo. A função é seno ou cosseno? A única alternativa que traz cosseno, o valor de b vale menos 1 e A 1, o que não é verdade, porque a gente vê que o nosso valor de A aqui 1, ok? Então, pelas alternativas, só pode ser seno. Aí vamos analisar. O período não mudou. Veja, período, tá vendo? Então, ela tem o começo do gráfico do máximo e mínimo é 1. Então, meu A é 1. Em relação ao eixo de x, o gráfico do seno não andou. Então, D é 0, porque não andou. Então, o meu f de x é 1 mais seno de x, alternativa B, ok?
Alternativa B aqui, justamente por isso. Ó. Alternativa B, porque ela não teve nenhuma alteração. Então, ela é 1 mais seno de x. Ela é a função seno de x, tá, gente? Eu não sei se vocês percebem aqui, ó. Mas se eu fizesse uma... Vou fazer um tracejado aqui, mais ou menos, tá? Eu não sei se vocês percebem, ó. Isso aqui, ó. No π, tá? Ela seria mais ou menos isso aqui, ó. O π aqui. Então, ela passaria aqui, passaria pelo π e faria isso. Percebam que essa aqui é seno de x. Como eu subi uma unidade, então daqui ele vem para o 1. Então ele faz esse movimento aqui. Então ele faz isso aqui, ó. Mesma situação, ó. Tá vendo? Então essa aqui seria quem? Seria 1 mais seno de x. Porque ele só fez subir uma unidade. Lembra que isso aqui, esse A, faz com que ele suba uma unidade, ok? Então foi exatamente isso que aconteceu. Eu só estou somando 1 na função, tudo bem? Então, vamos praticar com questões do que concursos, retirados do site do INEP, que aí vai ser do Enem, e dos sites das próprias universidades, tá bom? Vamos começar com essa questão do Enem em 2018. Ele diz aqui, ó. Em 2018 foi inaugurada a maior roda gigante do mundo, a High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda gigante, no qual o ponto A representa uma de suas cadeiras. A partir da posição indicada, em que o segmento OA se encontra paralelo ao plano do solo, rotaciona-se a high roller no sentido anti-horário em torno do ponto O. Seja T o ângulo determinado pelo segmento OA em relação à sua posição inicial, e F, a função que descreve a altura do ponto A, em relação ao solo em função de T. Após 2 voltas completas, F tem o seguinte gráfico. Aí está aqui o gráfico, exemplificando, e ele pede qual é a expressão que representa a altura. Qual é a primeira coisa que a gente vai procurar fazer aqui? A gente vai ter que, olhando para os formatos aqui, nós vamos ter que uma F de T seria igual a A mais B seno de T. Vejam que essa aqui é uma função seno, ó. Ela tem um período situado em 2π, ó, função seno, beleza? Ó, tranquilinho aqui para a gente enxergar. Então, o que é que vai ser feito? Eu vou procurar essa situação aqui para mim. Então, olha para cá. Vejam que o meu f de 0, eu vou fazer de verde aqui, tá? O meu f de 0 é quem? É 88. E que o meu f de π sobre 2 é igual a 168, tá? O meu f de 2 é igual a 168. Então, vamos substituir nessa função genérica aqui para a gente procurar o que vai ser mais interessante, o que vai convir mais para a gente. Então, fazendo essa substituição, eu teria o meu t valendo 0, então seria o meu f de t, 88, igual a A mais B, que multiplica o seno de t, que nesse caso é 0. Eu estou só fazendo a substituição, ó, o meu t é 0, tá? O seno de 0, a gente sabe que vai ser o quê? Vai ser 0, ok? Seno de 0 é 0. Então, isso aqui é 0. Então, o que é que sobra para mim? Que o A é igual a 88. Olha, já achei uma. Agora, vamos ver o próximo. O que é que ele diz? Que o F de π sobre 2 é 168. Lembra que π sobre 2 seria o meu T. Então, o F de π sobre 2, deixa eu desfazer aqui. Como é que ficaria aqui essa situação? Ficaria 168 igual a 88, que é o meu A, porque eu já achei, mais B seno de π sobre 2. Porque eu já sei que é π sobre 2 a partir daqui, da nossa leitura. Então, 168
é igual a 88. Seno mais B, seno de π sobre 2 é 1. Então, ficaria B vezes 1. Fica o próprio B. Ora, meu B seria 168 menos 88. E isso vai dar pra gente 80. Se o meu B vale 80 e o meu A vale 88, eu consigo descrever essa função como f de t igual a, que é 88, mais o meu B, que é 80, seno de t. Olha que beleza. Encontramos aqui nossa alternativa. 80, 88, seno de t mais 80 nessa situação aqui, tá? Então, 80 seno de t mais 88. 80 seno de t mais 88, nossa letra A, ok? Tranquilo, né? Vamos para o próximo. Essa aqui é da UPE, que foi do vestibular, tá bom? Então, ele diz assim: se a função trigonométrica y igual a mais b seno de px tem imagem de 1 a 5 e período 3 sobre π, qual é o valor da soma de a mais b mais p? Ele pede que adote π como 3. Então, o que é que a gente vai tentar fazer? Eu vou dizer aqui que essa função ela tem uma variação entre 1 e 5, porque esse é o intervalo dela. Então, ela assume máximo em 5 e mínimo em 1. Vamos pensar no mínimo. Vamos pensar no mínimo dela. O mínimo, olhando só para isso aqui, é quando o seno de px valer 1. Porque vocês sabem que a função seno ela varia, normalmente, ela vai variar entre 1 e menos 1. Tá? Então, vai valer menos 1, tá, gente? Não 1. Vai valer menos 1. Então, o que é que a gente vai colocar? Eu vou ter que substituir isso aqui por menos 1. Então, eu vou ter o quê? Que o meu y vai ter que ser igual a A mais B seno de px, só que eu já sei que esse px meu vai ter que valer menos 1. Então, o que é que vai acontecer? 1 vai ter que ser igual a A menos B. Guarda essa informação aqui, que é bem importante, tá certo? A próxima é quando ela vai assumir o seu valor máximo. Ela assume o valor máximo justamente quando o seno de px for 1. Porque é a variação da função seno, ok? Quando o seno de px for 1. Então, esse y vai valer 5, né? Ó, o mínimo é no 1, o máximo vai ser no 5. Então, eu vou ter que 5 tem que ser igual a A mais B. Olha, de novo. Nisso aqui, a gente vai montar um sistema em que A menos B é 1 e A mais B é 5. Ora, já está prontinho para fazer aqui, não é? Ó, 2A igual a 6, porque B menos B dá 0. Então, o meu A vale 3. E se o meu A vale 3, o meu B vale 2, né, gente? Só voltando aqui para essa função, para essa equaçãozinha aqui, se o meu A é 3, o meu B é 2, para que somados dê 5, ok? E agora, eu achei o meu A, achei o meu B, e agora eu quero achar o P, que é justamente o período. Então, vamos lembrar que P, eu vou chamar de T, de período, tá? É o período dessa trigonométrica que eu estou trabalhando sobre o período da trigonométrica padrão. Então, o que é isso? O período da trigonométrica que está sendo trabalhada aqui, que é o seno, vocês sabem que é 2π, certo? E isso sobre P, que eu não sei o período dessa função em específico, né? Isso vai ter que ser o quê? 3 sobre π, porque ele já está dando essa adoção aqui. Quando eu multiplico isso aqui, vocês sabem que vai ficar quem? 3π igual a 2π ao quadrado. Então, meu P é 2π ao quadrado sobre 3.
Só que isso aqui vai ficar 2 vezes π. Ele disse que π fosse 3. 3 ao quadrado dá 9 sobre 3. 2 vezes 9 dá 18. E 18 por 3 vai dar 6. Então, o meu P é 6. Então, olha, vamos voltar para cá. O meu A é 3. O meu B é 2. E o meu P é 6. E 3 mais 2, 5. 5 mais 6 vai dar 11. Então, nós marcaríamos aqui nossa letra E. Ok? Essa função trigonométrica tem esse comportamento. Próxima questão é justamente essa aí. Né? O que é que vai ser dito? Ele pede que a gente defina essa situação, a gente descreva essa situação aqui, do vestibular da UPE, tá bem? Então, olha só, como é que a gente pode fazer ela se comportar? Vamos pensar que é um período de uma trigonométrica. Vejam que ela tem um período aqui, ela faz essa volta, mas percebam que ela está apenas da parte positiva. Isso aqui é uma coisa muito importante para a gente pensar, tá bem? Então, o que a gente vai fazer? Vamos pensar logo no período, tá? Vamos pensar logo nesse período. Lembra daquela história do período, né? Que é o período da trigonométrica sobre P. Período da trigonométrica 2π, a gente está vendo que não é nenhuma função tangente, então ele vai ter período 2π. Sobre esse P, que vai ter um período quem? 2π sobre π, que é o período que está aparecendo aqui. A volta completa dela acontece em π, ó. Tá vendo? É como se essa parte aqui ela fosse para baixo, ó. Ela fosse para baixo e ela estivesse sendo refletida aqui em cima. Então, a volta completa acontece em π. Então, o que sobra para a gente aqui é 2. Lembra que esse aqui é o período, tá? E isso aqui é um coeficiente muito importante para a gente pensar, tá bom? Agora, vamos lembrar que ele seria quem? O meu f de x aqui. Que função é essa que passa na origem? Função seno, não é? Essa é a função seno, porque ela passa na origem. Se o meu período é 2, vamos lembrar que o período é aquele coeficientezinho que fica do lado. Então, quem é esse coeficiente? Seno de 2x. Lembra que quem está do lado do x é o período? Então, perfeito. O meu f de x é seno de 2x. Procura aqui. Não tem. O que é que está acontecendo aqui? Vamos pensar que ela é uma função modular. Por que ela é modular? Porque a parte que era para ser negativa, que é justamente essa aqui, ó, ela deveria ser negativa, ela está refletida aqui em cima. Então, isso significa que é uma função modular. Então, eu vou escrever aqui, ó, f de x igual ao módulo do seno de 2x. Só que vamos lembrar também que seno de 2x a gente pode escrever naquela situação, né? Eu posso tirar a raiz para que ele saia do módulo, porque vocês vão lembrar que a função raiz de x é o módulo de x, não é a função, tá? Então, o que a gente vai colocar aqui? A gente pode tirar essa raiz para sair do módulo. Só que vamos lembrar daquela formulazinha do arco duplo, não é? Então, lembrem, 1 menos cosseno ao quadrado de 2x é igual a seno ao quadrado de 2x. Pensando sempre nessa lógica que a gente está utilizando aqui, ok? Então, quando a gente vê para cá, a gente vê aqui, a gente pode tranquilamente fazer a remoção desse radical, tá bom? Porque eu estou tentando tirar esse aqui, é a raiz quadrada dele. A raiz quadrada dele é um número que é elevado ao quadrado de seno de 2x. E a gente percebe que é esse aqui, tá? Então, se eu tirar a raiz quadrada desse cidadão, então vai ficar o quê? O meu f de x, raiz quadrada de 1 menos cosseno de 2x.
Olha, letra A. Por quê? Porque se eu tirasse a raiz quadrada dele, isso aqui eu poderia escrever como, vindo aqui, ó, dessa ideia, como seno ao quadrado de 2x. Só que aí ficaria como? Módulo, não é? Porque a gente está removendo, seno ao quadrado seria o seno de 2x. E esse aqui não é exatamente a função que eu trabalhei? A função que eu encontrei? Aqui? Ok? Essa tinha que lembrar de algumas situaçõezinhas, tá bom? Agora vamos para o próximo. Um cientista em seus estudos para modelar a pressão arterial de uma pessoa utiliza uma função P de T igual a mais B cosseno de KT, em que A, B e K são constantes reais positivas e T representa a variável tempo medida em segundo. Considere que o batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre duas sucessivas pressões máximas. Então, ao analisar um caso específico, o cientista obteve esses dados aqui. Ele quer qual função foi trabalhada. Então, olha, percebe que o que é que a gente está fazendo? Vamos procurar, primeiramente, antes de qualquer coisa, os nossos períodos. O período é de 90 batimentos a cada 60 segundos, tá? Porque é 1 minuto para fazer esse trajeto inteiro. Então, 90 batimentos a cada 60 segundos, isso gera o meu período, que é quem? 9 sextos. O período dessa função, vejam que eu só tenho cosseno. Então, o período do cosseno é 2π. Então, esse período T vai ser 2π sobre o módulo desse K, que vai ser o período dessa função em específico, ela tem que ser de 2/3. Quando a gente fizer essa multiplicação aqui, vai ficar 2 módulo de K igual a 6π, e esse módulo de K vai ter que ser 3π, tá? Então, eu já achei o meu 3π, tá? 3π vai ser esse K pra gente. Agora eu tenho que achar A e B, não é? Agora, percebam, a mínima é quando o cosseno valer menos 1. Então eu vou ter quem? Que esse P de T vai ter que ser 78, que é o mínimo, vai ter que ser igual a A, que eu não sei quem é, mais B multiplicado pelo cosseno de KT. E para ele ser mínimo tem que ser menos 1. Então, A menos B é igual a 78. Agora vamos pensar no máximo. O máximo é 120. Então, 120 tem que ser igual a A mais B multiplicado por 1. Então, eu sei que A mais B vale 120. Mesma coisa, gente, daquela mesma situação. É um sistema. A mais B igual a 120 e A menos B igual a 78. Quando a gente fizer aqui, vai ficar 2A igual a 198. Então, eu sei que o meu A vai ter que valer 99. Achei o meu valor de A. Sabendo que A é 99, eu posso achar que B é 21, ok? Olha que beleza. O que é que acontece aqui agora? A gente só tem que procurar a alternativa. Quem seria o meu P de T final aqui? O meu P de T seria A, que é 99, mais B, que é quem? O meu B é 21, função cosseno do meu K, que é 3π, vezes T. Olha que beleza! 99 mais 21 cosseno de 3πt seria aqui a minha letra A, ok? Então, gente, dado isso, a gente finaliza por aqui a aula. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo encontro.